Tudo tranquilo com vocês? Então sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Gui Cripto, beleza? Hoje vamos fazer nosso investidor consciente, atualizando com o que está acontecendo aí com o Bitcoin, o que tem de acontecer com ele para as próximas horas, para o dia de hoje, para o dia de amanhã. Certo, meus queridos? Então, sem mais delongas, já deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações para acompanhar todos os vídeos novos e também deixe seu comentário aí, seja uma crítica ou alguma dúvida, eu vou responder a todos, certo? Então, bora lá pro vídeo sem mais delongas. Rapaziada, é o seguinte, tá? O Bitcoin, agora falando primeiramente aqui do gráfico diário, está aparentemente fazendo um padrão de continuação de baixa. Então essa queda brusca aqui, acompanhada depois desse movimento de duas velas, né, com um doji e uma que forma um sidebar, pode dar para nós uma continuação de queda, né, em formato de armadilha. Até mesmo porque a gente está abaixo das médias o nosso viés de venda é mais forte, e a gente não está mais em linha primária de alta, né? A gente teve uma linha primária de alta curta, né, no curto prazo com esse movimento, mas a partir do momento que a gente devolveu tudo, a gente está com a tendência de baixa praticamente no curto prazo, no mesmo tamanho da tendência de alta anterior que levou o preço do Bitcoin acima dos 44 mil dólares. Obviamente, né, que no longo prazo, realmente olhando a visão do Bitcoin dessa maneira, a gente está em tendência de baixa, beleza? Por quê? Porque estamos abaixo de todas as médias do setup, as médias semanais, e estamos com o preço fazendo topos e fundos, né, descendentes. Então isso é um viés de venda bem forte, tá? Então no gráfico diário, o que eu quero dizer para vocês? Até o final do dia de hoje, até as 9 horas da noite, tá? Levando em conta o gráfico diário, a gente precisaria que o candle diário retraísse, elevando o seu preço e deixando o pavio pelo menos acima dos 40 mil dólares, para que a gente ficasse mais tranquilos, né, em relação ao lado comprador, para que o preço subisse, tá? Se a gente tiver finalização do candle diário abaixo dos 40 mil dólares, como ele está agora, é perigoso para a gente ter mais queda no mercado, e no curto prazo eu vou falar sobre mais detalhes com vocês em relação a isso, certo? Mas por enquanto o gráfico diário era o que eu queria passar. Então agora bora lá para o curto prazo para a gente discutir em relação ao movimento que o Bitcoin teve do dia de ontem para o dia de hoje, tá? Então do dia de ontem para o dia de hoje a gente teve um pump do Bitcoin que saiu aqui dos 39 mil dólares, passando acima dos 40 mil dólares. Então a gente tinha uma pequena zona de venda aqui, né, que estava acumulando o Bitcoin entre 40 mil dólares e 39. Então a gente tinha uma acumulação entre o suporte dos 39 e zona de venda dos 40k. Só que a gente teve um pumpzinho ontem, né, que elevou o preço e liquidou bastante short, que estava aqui achando que o preço ia cair, tá? Inclusive depois das liquidações ali do nossa análise de sentimento, irei mostrar para vocês. Então a gente passou acima, essa zona de resistência estava sendo usada como resistência, passou acima, deveria ser utilizada como suporte. No entanto, no dia de hoje tivemos uma acumulação aqui próximo aos 41 mil dólares e 500, tá? Que é uma zona de resistência também. Temos médias importantes aqui, temos zonas, volumes de venda nessa região muito importantes, tá? E daí acumulamos aqui e acabamos voltando para baixo dos 40 mil dólares. Então, uma zona que antes era resistência, passou acima, virou suporte e voltou novamente para baixo, agora está sendo utilizada como resistência novamente. E isso é algo perigoso, tá? Por quê? Porque a gente está vendo que isso, né, é uma manipulação do preço apenas para liquidar curtas posições, tá? A gente vê o preço, né, fazendo esse movimento explosivo, daí não consolida o suporte da continuação, é algo estranho, tá? Mas não é algo tão estranho, levando em conta que a gente está numa tendência de baixa, tá? Então a gente teve uma retração aí em 0,5 de Fibonacci, beleza? Vocês podem ver que aqui nos 41 mil dólares e 500 é uma zona entre 0,5 e 0,61 de Fibonacci para a tendência de baixa, tá? Então se a gente for levar em conta aí o nosso price action e as projeções de linha primária, a gente pode ver que se respeitarmos essa projeção, tá, de retração em 0,5 e rompermos aqui os 39 mil dólares, o preço do Bitcoin, né, pode ter seu valor jogado aí, quem sabe, até os 37 mil dólares e 600, 37 mil dólares e 500, que fica aqui nessa faixa de preço, tá? Depois a gente vai discutir em relação a esses volumes aqui. Mas a nossa projeção, levando em conta o price action em linhas primárias, poderia jogar o preço do Bitcoin lá nos 37.500, caso ele perca aqui os 39. 37.500 inicialmente, né? Se eu vir aqui para o gráfico diário para a gente pensar em projeções de fato, né, a gente pode ver que o preço do Bitcoin pode ser jogado muito mais abaixo, tá? Caso ele perca os 37 aqui, a próxima zona de suporte dele, tá? Pegando um raio horizontal para a gente poder delimitar, seria aqui em 36 mil dólares, e passando 36 mil dólares, a última zona seria em 35 mil. Se perder 35 mil, Bitcoin deslancha lá para os 31. Então eu estou passando essa visão aqui para vocês de onde que o Bitcoin tende a ser jogado, né? Caso ele perca os 39, para vocês já ficarem espertos em relação à porcentagem. Por quê? Caso vocês queiram montar posições compradas, né, bons price actions com essa queda do Bitcoin, levando em conta o hold, os position trades de vocês, beleza, vai ser uma ótima maneira. Também vocês podem usar essa porcentagem do Bitcoin para operar shortado, para fazer trade e aumentar seu caixa em dólar no mercado futuros, certo? Então a gente pode ver que se o Bitcoin perder os 39, ele tem inicialmente uma vantagem de 3% para queda, depois em segunda instância, quem sabe 6%, e se perder 36 mil, ele vem para 35, totalizando aí, quem sabe 12% de correção, tá?
todo esse caminho extenso dele aqui, 12%, para algumas altcoins vai dar 15%, 20% e algumas mais voláteis, quem sabe 25% de correção. Tá? Mas inicialmente, né, levando em conta que ele vai perder os 39%, se ele perder 39% e ir para 37%, 3,5%, 4% de volatilidade para ele, vai dar 10%, 8% de volatilidade de queda para algumas altcoins, então dá para fazer um trade curto de short aí, beleza? Isso supondo que ele vai perder os 39 mil dólares. Agora, a gente vai falar um pouquinho de recuperação de preço, tá? Pensando na recuperação. Se o Bitcoin, tá, formar suporte aqui nos 39 mil dólares e voltar a subir, o que a gente precisa que ele faça, tá? A zona dos 40 mil dólares, ela segue sendo uma resistência, então ela é uma zona a ser superada, beleza? Não se esqueçam disso, a zona dos 40 mil dólares é uma zona de resistência para nós agora, até mesmo porque a gente já tinha utilizado ela como resistência na acumulação, passamos acima fazendo um falso rompimento e voltamos para baixo dela, respeitando como resistência, então é uma zona muito importante. O que a gente precisa, né, é ver o Bitcoin formando suporte nos 39 mil dólares, passando acima dos 40, formar um suporte sólido nele, fazendo um movimento de pivô, para desafiar passar acima dos 42 mil dólares, que é uma das zonas mais fortes de venda na minha opinião, né, porque essa zona aqui, dos 42 mil dólares, é uma zona onde a gente teve fortes compras institucionais, conforme a nossa análise de sentimento. Só que o preço estava acima dessa zona quando tivemos compra institucional. Agora o preço está abaixo dessa zona, então o perigo que a gente tem dessa zona ser utilizada como resistência é altíssimo, tá? É grande, as chances são grandiosas. Então o que eu quero falar para vocês é o seguinte, cuidem essa zona dos 42 mil dólares. Caso vocês forem aportar para compra, pensem qual o objetivo de vocês, tá? A gente precisa lidar com confirmação, ok? Não acho que esteja seguro para você aportar compra pensando no curto prazo aqui nos 39 mil dólares, tá? Não acho que seja seguro e eu já vou falar por quê em relação à análise de sentimento. Tá? Se você quer aportar para compra, você precisa esperar uma confirmação acima aqui dos 40 mil dólares, tá? Com uma sequência de alta para buscar 42 e você ter um trade curto. Agora, se você quer aportar para Bitcoin, levando em conta o price action, a gente está em medo extremo no mercado e tudo mais, daí você tá certo, tá? Mas é um trade visando médio e longo prazo, é diferente. Certo, meus queridos? Então agora a gente vai falar sobre análise de sentimento para vocês poderem entender o momento que a gente está vivendo. Tá? Então vamos aqui para o nosso TRDR e vamos trocar essa ideia. Rapaziada, é o seguinte, tá? Estamos com o nosso Long Short Ratio aqui aberto no gráfico de 6 horas, tá? O Long Short Ratio, para quem não sabe, ele é uma razão entre as posições de short e as posições de long, só que dos investidores de varejo, ou seja, ele mostra exatamente quando os investidores de varejo estão shortando e quando eles estão comprando. Então, quando a gente tem os investidores de varejo shortando, o gráfico do Bitcoin tende a subir. Por quê? Porque os institucionais fazem exatamente o contrário do que os investidores de varejo fazem, né? Porque eles precisam de liquidez. E para que alguém ganhe no mercado, alguém tem que perder. Então, enquanto os investidores de varejo estão apostando para a alta, é interessante para os institucionais vender suas posições e liquidar esses longs. Então, vocês podem ver ó, que quando o Bitcoin teve uma subida aqui no Long Short Ratio, a gente teve essa queda elevada aqui, né, que foi institucional liquidando as posições das sardinhas. E até mesmo esse exemplo fica muito claro se eu vir aqui nas liquidações e prestem atenção no alinhamento, ó, quando a gente teve essa subida aqui, né, de investidores de varejo comprando, a gente teve essa liquidação, essa baita liquidação aqui, ó, de longers, certo? Então a gente pode ver que realmente teve muita liquidação de long aqui nessa região de subida, certo, meus queridos? Então basicamente aqui a gente estava com um Bitcoin subindo, né, os investidores de varejo querendo elevar o preço e a gente teve aí os institucionais liquidando, jogando o preço para baixo. Então quem mexe no mercado, quem manipula o mercado são os institucionais e a gente precisa operar a favor deles, certo? Então agora a gente tem o nosso Long Short Ratio subindo, o que indica que as sardinhas estão comprando. Por isso que o preço do Bitcoin está caindo, para liquidar esses longs. E vocês podem ver que realmente já tivemos uma certa liquidação de long aqui, né? Esse volume verde indica para nós liquidações dos contratos de long do mercado futuros, tá? Contratos perpétuos, até aqui configurado, ó, Perpetuals Binance Futures, beleza? Então a gente tem aqui o long short subindo, tá? O nosso long short está subindo e a gente tem que pensar a seguinte coisa, ok? Presta atenção nesse raciocínio, pode parecer confuso, mas vai fazer sentido, tá? Para que a gente tenha mais queda no mercado, a gente precisa que o Bitcoin perca os 39 mil dólares, ok? Essa zona aqui. E nessa zona aqui, muitas sardinhas apostaram em short anteriormente. Por quê? Porque o nosso LS Ratio estava elevado, as sardinhas começaram a shortar e o mercado começou a subir para liquidar essas posições de short. Então, quando a gente chegar aqui e formar topo no LS Ratio novamente, se as sardinhas apostarem na queda e o LS Ratio começar a cair, o mercado tem grandes chances de subir, tá? O mercado tem grandes chances de subir. Por quê?
porque as sardinhas vão começar a shortar e o mercado vai querer liquidar essas posições para prover lucro para o seu bolso. Obviamente, né, os institucionais, as grandes instituições. Então, o que a gente tem que pensar? Para que a gente tenha queda dos 39 mil dólares, a gente precisa ver o LS Radle vir aqui nessa região e romper para cima, porque significa que as sardinhas vão continuar comprando mesmo com o preço aqui numa zona de perigo. E daí vai ser interessante para os institucionais, né, liquidar esses longs jogando o preço do mercado para baixo. Certo, meus queridos? Então, para que a gente possa ter queda, de fato, no mercado abaixo dos 39 mil dólares, a gente precisa ver o nosso LS Radle continuar subindo acima dessa formação de topo que ele fez, tá? Então, quero que vocês entendam isso. E eu sei que pode parecer meio confuso, mas prestem atenção no que eu falei, tá? Esse indicador ele fala sobre as sardinhas, sobre os investidores de varejo. Quando ele está caindo, as sardinhas estão shortando, então o mercado tende a fazer o contrário para poder liquidar essas posições. Alguém sempre ganha e alguém sempre perde. Não tem como todo mundo ir para o mesmo lado e todo mundo ganhar. Isso não existe. Pensem nesse raciocínio que vai ficar fácil de vocês entenderem. Então agora a gente tem aqui o nosso LS Radle subindo e o mercado caindo. Então vocês podem ver que faz sentido realmente. Por quê? Porque temos sardinhas comprando e temos institucionais liquidando essas posições de long. Até mesmo mostrei as liquidações aqui para poder reforçar isso para vocês. Certo? Então agora eu vou fazer uma coisa que é bem louca, mas vocês vão ver que faz sentido. Se eu pegar e inverter o gráfico do Bitcoin, vocês vão ver que ele fica praticamente igual o do LS Radle. E ele se encaixa perfeitamente no que eu falei. A gente precisa que o Long Short Radle rompa essa região e suba para que a gente tenha as sardinhas comprando e daí o preço do Bitcoin venha, rompa e suba, né? Porque agora está ao contrário e vai romper essa região dos 39, né? Então, se a gente tiver o LS Radle subindo, o preço do Bitcoin também vai subir, porque eu estou com o gráfico ao contrário e na verdade ele vai estar caindo, né? Indicando queda para nós. Então a gente precisa, né, do rompimento dessa região de topo que o LS Radle fez e no gráfico ao contrário do Bitcoin aqui a gente precisa do rompimento dos 39 mil dólares para continuar caindo. Então a gente precisa que o LS suba e a gente precisa que o gráfico desça, obviamente, né? Ele só vai descer se o LS subir. Só que agora, se o LS Radle formar topo aqui nessa região e voltar a cair, a gente vai ver o Bitcoin, ao contrário aqui, formar topo e voltar a cair. Que na verdade, né, a gente vai ver o Bitcoin formar fundo e voltar a subir, certo, meus queridos? Então é só inverter o gráfico aí para vocês verem, né, essa noção de como dá para inverter o gráfico e atrelar ele junto ao LS Radle e aos movimentos que a gente espera em relação às sardinhas. Certo, rapaziada? Então, se a gente vê o LS Radle chegar aqui e formar topo e voltar a cair, a gente vai ver o mercado voltar a subir. Tá? Mas se a gente vê o LS Radle passar acima dessa zona de topo aqui na pontuação de 3 pontos, a gente provavelmente vai ver o mercado cair bem mais, abaixo de 39 mil dólares. Certo, meus queridos? Então fiquem espertos em relação à análise de sentimento. Tá? A gente está no momento decisivo, eu estou aguardando esse movimento de rompimento. Tá? O LS Radle ele é muito preciso, principalmente nos rompimentos. Então prestem atenção nisso. Tamo junto, tá, pessoal? Até o próximo vídeo. Não se esqueçam de sentar o dedo no like nesse vídeo, deixar seu comentário, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Até a próxima, meus queridos, e tamo junto.